Aleluia. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos ler Romanos 4, Salmo 34, Marcos 9, e a gente ainda de quebra vai ler João 20. Posso ouvir amém? Então, essa vai ser a nossa viagem agora nos próximos minutos. Espero que seja muito divertido para todos nós. E não se esqueça, a partir de agora, vai estar no meu Instagram, @pmauriciomarques, ou no Instagram, @famíliamci, as notas dessa palavra. Vai estar só por 24 horas, então você tem que entrar ali, fazer um print da tela, se você quiser guardar todas as notas aí. Ou seja, tudo que aparecer ali em branco é o que vai estar aí para você. Você pode acompanhar, isso ajuda você. Romanos capítulo 4, vamos ler versos 19, 20 e 21. Amém? Obrigado, Larissa. Não é droga que eu estou usando, é suco de morango com abacaxi. Se alguém quiser, sobrou um pouquinho ali, eu te dou um gole. Feito por mim. A Lúcia já tinha saído de casa, fiquei na mão, mas amém. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pai querido, obrigado, porque mesmo sem ter conversado com o Rafael, o Senhor fala a mesma coisa para o ministro de louvor e para o pregador nessa casa, porque Jesus é o dono dessa casa, o Espírito Santo é quem opera, e nós pedimos agora, seja glorificado Deus, através da sua palavra também, dá-nos algo prático e objetivo, para os que estão assistindo na internet ao vivo, os que estão assistindo depois, e nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa palavra é: nem sempre duvidar é pecado. Diga isso, nem sempre duvidar é pecado. Muitas vezes nós somos atacados na nossa alma em relação a uma promessa que demora para se cumprir, ou em relação a um problema que nós não conseguimos solucionar, e em meio a circunstâncias, nós acabamos tendo um conflito interno. E não se trata aqui de crer ou não crer, eis a questão. É muito mais do que isso. Quantos aqui já se sentiram cheios de fé no Espírito, mas na cabeça estava cheio de dúvida? Quem já teve isso? Seu espírito estava certinho, cheio de fé. Vou pedir que abaixe um pouco, porque eu estou sentindo um eco na sala. Eu não sei se eu estou andando muito com o Kevin, mas não está um pouco alto para vocês aí? Não? Porque se eu falar assim, vai agredir vocês, não vai? E eu tenho mania de às vezes gritar. Eu não quero ferir vocês, queridas ovelhinhas, sacerdotes do Deus Altíssimo. Muito obrigado, amado. Me perdoe minha chatice. Acho que é Kevin, eu tenho que ser limpo depois pela intercessão. Amém. Então, voltando, quantos aqui já se sentiram assim, cheios de fé no Espírito, mas a cabeça com dúvida? Vamos lá, vamos ver quantas mãos se levantam. Hoje eu vim responder algumas dúvidas que talvez você tenha, porque eu me peguei assim outro dia. Eu detesto ficar sem fazer ginástica. Não por uma questão de emagrecer ou não, mas por uma questão bíblica. Porque eu preciso apresentar o meu espírito, minha alma e o meu corpo íntegro e irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Mas não só por isso, porque se eu não faço ginástica, eu fico irritado. Se eu não faço ginástica, as toxinas do que eu como e as porcarias que eu ouço não saem. Mas quando eu estou transpirando, seja correndo na esteira, andando de bicicleta, nadando, puxando ferro, seja o que for, aquilo me faz bem. Olha para o seu vizinho e diga: você já descobriu algo que te faz bem no físico?
Não estou falando de comer, por favor. Porque eu estou preparando uma série de estudos sobre o que fala conosco. E eu descobri, gente, que Oreo fala conosco. Alguém sabe o que é Oreo? Ou Oreo? Aquela bolachinha. 3 da manhã, o Oreo olha para você e fala, olá. Quem já sentiu isso? Que o Oreo fala com você. Mas não é hoje. A gente vai falar outro dia sobre essa conversa que a gente tem, às vezes, com o diamante negro. E não era o jogador de futebol. Tem um negócio. Trufa fala com a gente. Para os veganos, picanha fala com a gente. Não é verdade ou não é? Mas eu me peguei assim, e eu estava em plena academia, lutando comigo. Fazia 1 semana e pouco que eu não ia na academia. E eu estava ali em Bauru, agora no feriado, sozinho na academia de manhã. E depois de ouvir a palavra, adorar, meditar, eu cheguei a essa conclusão. Nem sempre duvidar é pecado. Posso ouvir amém? Talvez você pergunte, como assim, pregador? Nós acabamos de ler que Abraão não duvidou, certo? Porque a história aqui fala de Abraão, e Paulo, escrevendo aos Romanos, elogiando Abraão, que apesar de todas as circunstâncias, ele já com 100 anos, a mulher dele com a idade que estava, serem contrárias, ele não duvidou. Vamos ler novamente, para nós entendermos o verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ou seja, vou ler de novo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pelo quê? Fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Aqui nós temos 3 pontos importantes, e é sobre eles que nós vamos falar. Primeiro ponto, ele não duvidou. Alguém diga aleluia. Ele não duvidou. E aí eu pergunto, quando lá atrás ele se deitou com Agar, se você não sabe a história é a seguinte, aos 75 anos de idade, Deus fala com esse babilônico chamado Abrão, que era de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era mais ou menos distante da capital da Babilônia, quanto nós somos de Aparecida. Estão entendendo o que eu estou querendo comparar? É mais ou menos isso a atmosfera de Ur dos Caldeus. Tá? Essa distância. Só que lá não tinha carro, não tinha trem, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha ônibus, não tinha caminhão. Então as distâncias eram enormes. Porém, Abraão sai com seu pai numa jornada. Depois que seu pai morre, Deus continua falando com ele a mesma coisa que tinha dito com seu pai. Deus tinha dito para o pai de Abraão, Terá, disse Terá, você vai até Canaã. Terá morreu no meio do caminho, o irmão de Abraão morreu no meio do caminho. E aí Deus fala com Abraão aos 75 anos de idade, olha para o chão e vê aí, conta a areia, assim vão ser seus filhos. Olha para o céu, conta as estrelas, assim vão ser seus filhos. Só que tinha um pequeno problema, a esposa dele era estéril. E na caminhada, alguns anos se passaram e nada acontecia. A sua esposa teve uma excelente ideia. E disse para o seu marido, Abraão, e falou, querido, já que está dando ruim, vamos ajudar Deus. Deita com Agar. Gente, se tem mulher bonita na Bíblia, eu acho que Agar era uma delas. Porque eu duvido que Abraão ia largar Sara, porque para mim Sara era uma das mulheres mais lindas da Bíblia. Porque aos 70 anos de idade, o Abraão tinha medo que pegassem ela, e ele mente. Então devia ser, não tinha botox na época, lembra? Então Agar não devia ser nenhum bagulho, porque para ele largar a mulher dele e pegar outra, ele deve ter falado, boa essa ideia. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, nós estamos aqui dizendo, agora que você ouviu essa parte da história, que Abraão não duvidou. Mas não duvidar desse jeito é fácil. Quantos concordam comigo? É tipo assim, você está esperando fechar um contrato, não fecha, aí cai uma carteira cheia de dinheiro, e a pessoa fala, é um sinal do céu, pega e enfia no bolso. Eu não duvido que Deus me fez esse próprio otário passar aqui e perder a carteira. Quantos estão entendendo? Será que Abraão duvidou ou não duvidou? Porque a gente olha para um testemunho de Abraão e fala, uau, que tremendo! Mas será que ele duvidou ou será que ele não duvidou? Manifestou alguma coisa ali, já conseguiu, né? Amém? Amanhã leva esse celular na salinha de libertação.
Agora, acompanhe a história comigo. Abraão se deitou com Agar e fez um filho. Como é o nome do filho? Começa com Is, termina com Mael. Como é o nome? Ismael. Se fazer o que ele fez satisfizesse plenamente o desejo dele, diga desejo, Abraão estava completo. O problema é que o filho nasce e ele continua vazio e incompleto. Diga, porque essa não era a promessa de Deus. Sabe quando a gente quer muito uma coisa e ganha outra, e tem que fazer aquela cara de feliz? Principalmente a esposa. Está querendo uma coisa, o marido dá outra. Aí você tem, muito obrigado, pelo menos essa anta lembrou de mim. Foi isso que aconteceu. O menino nasceu, que legal, mas tinha um vazio dentro dele. Por exemplo, vou profetizar. Você deseja um carro novo, automático. Aí você vai na loja, só tem um mecânico, e você compra ele. Você fica até feliz, porque ele cheira novo, ele tem 4 rodas novas, ele tem a garantia de 5 anos. Uma bênção, econômico. Mas toda vez que você vai mudar de marcha, você lembra que o que você queria era um carro automático. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Último exemplo. Tipo assim, você está doido para comer um churrasco. Quantos já tiveram essa vontade? Ontem um irmão nosso de São Paulo desligou o telefone e hoje ele estava me pedindo perdão porque eu tentei ligar, ele não atendia, ele falou, me perdoe. Eu desliguei o telefone porque eu cheguei em casa e meu filho queria churrasco. Então eu fui para o sacrifício. Eu falei, parabéns, não vou te perdoar. Sabe por quê? Você escolheu o que era melhor. Entre bom e melhor, você ficou com o melhor. Sua família pegou a esposa, a filha, o filho, desligou o aparelho telefônico, desligou tudo e foi fazer o altar de sacrifício. Alguém diga aleluia. Agora, pense você com aquele desejo de comer uma picanha, uma maminha, e o seu parça vira e fala, eu vou pagar, vamos junto. De repente ele entra aqui no Center Valley, vai para no drive-thru do Mequinhoca. Bom, você está com fome, ainda come a droga. Eu tiraria o pão, porque aquele pão não sei para que serve. É uma bola de açúcar, mas isso fica para outro dia. Mas não é uma picanha. Diga, a promessa sem Deus não é promessa. É outra coisa. Então diga, a semente certa na terra errada dá o livro errado. Agora diga com vontade que você está lendo. Maurício, o que é isso? Uma frase do meu amigo Davi Rebolho, que nós falamos durante 2012 o ano inteiro, fazendo Operação Raiz. E essa é uma frase comentando do próprio Abraão. Porque a semente de Abraão era certa, alguém diga amém. Mas a terra tinha que ser Sara e não Agar. Posso ouvir amém? Ou seja, ele pegou a semente dele e colocou no lugar errado. O que deu? Diga para o seu vizinho, Estado Islâmico. Quantos entenderam? Agora, quando ele pegou a semente dele e colocou em Sara, gerou Isaac. E então veio Jacó. Então veio Davi. E então veio Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A minha semente pode gerar frutos para o reino, se ela estiver no lugar certo, na hora certa. Mas a minha semente pode dar uma encrenca desgraçada para as próximas gerações. Quantos estão entendendo? Foi isso que aconteceu. Mas espera um minutinho, você está dizendo que o ponto número 1, ele não duvidou. Querido, ele não duvidou depois de ter duvidado. Mas, então, a primeira dúvida foi pecado? Sim. Porque ele foi dominado pela dúvida. Diga, quando eu duvidar, mas não fizer o que a dúvida mandar, não é pecado. Porque ser tentado não é pecado, querido. Porque tem gente que fala, estou sendo tentado. Querido, amém. Se você chegou no ponto de saber que você está sendo tentado, não caia em tentação. Quantos podem dizer aleluia? Podem dizer amém. Porque dúvida também não é pecado. E eu vou te explicar rapidinho isso. Para analisar, vamos entender o ponto número 2.
ele não duvidou por... Lê aqui. Ó, que bonitinho, lê aqui. Ele não duvidou por... Nunca tinha feito isso. Isso quer dizer que ele foi atacado, sim. Na primeira vez ele caiu. Mas na segunda vez, ele disse não. Espera um minutinho. Minha fé não vai ser abalada. Diga, uma coisa é o que o meu espírito diz. Outra coisa é o que a minha alma está vendo e ouvindo. Pensando e sentindo. Como assim, Maurício? A fé é no espírito. E a dúvida é na alma. No espírito, Abraão tinha certeza do que Deus estava fazendo. Mas na alma ele tinha certas dúvidas. Principalmente quando ele foi chegando lá pelos 100 anos e olhava para baixo e via aquele corpo morto. Porque o texto deixa claro isso. Que Sara riu. Por que ela riu? Falou, nem levanta. O negócio não funciona. Ela já não conhecia mais. Pois é, todo mundo entendeu. Está aqui, é só você ler com entendimento. O maior milagre talvez não tenha sido a Sara engravidar, tenha sido Abraão levantar. Diga, mas quando Deus faz, ele faz bem feito. Porque depois que levantou uma vez, Sara morreu e o Abraão ainda casou com Quetura e fez mais 6. Diga para o seu vizinho, os laboratórios querem descobrir que pílula foi essa. Gente, porque é um Viagra que você toma uma vez só e vai. Durou mais de 20 anos aquele negócio, gente. O Abraão lá churicanta, churimã. Deus fez um milagre. Agora o ponto número 3 vai te ajudar. Porque o ponto número 3 diz, pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então, pera um minutinho, no ponto número 1, ele não duvidou? Mais ou menos, porque ele duvidou. Na primeira vez que ele foi atacado pela dúvida, ele caiu. E ao invés de ouvir o espírito dele, ele ouviu a dúvida. Na segunda vez, ele não duvidou pela fé. Ou seja, isso quer dizer, ele não duvidou por incredulidade. Isso quer dizer, ele não deu ouvido à dúvida, apesar da dúvida estar falando, mas ele deu ouvido à fé. Quantos estão comigo? Vou explicar melhor. Como eu disse outro dia, eu me peguei assim. Depois da morte do papai, eu fiquei com um monte de dúvida. E agora? Como as coisas vão acontecer? O que vai ser? E o Senhor me disse, filho, nem sempre duvidar é pecado. Eu falei, opa! Quase que eu falei a ré da Satanás. Que bom que eu não falei, senão eu ia amarrar Deus, ia dar uma confusão. Mas o Senhor continuou falando comigo. Eu falei, Senhor, a vida toda eu lutei, eu amarrei, eu combati o espírito de incredulidade. Eu lutei contra a dúvida. E o Senhor me disse, parabéns, filho, a sua teologia de guerra está certa, mas a sua aplicação está errada. Eu falei, como assim? Deus disse, existe sim um espírito de incredulidade. E ele opera na dúvida. Mas quem é que colocou a habilidade de duvidar dentro de você? Eu falei, como, Senhor? O Senhor disse, quem te deu a habilidade para duvidar? Eu falei, o Senhor. E o Senhor me perguntou, para que serve a habilidade de duvidar? Eu falei, Senhor, eu não sei. Me ensina. E essa foi a aula que eu tive essa semana na academia, eu e o Senhor. O Senhor me disse, eu coloquei isso em todos os seres humanos, para eles não serem enganados. Eu falei, como? Toda vez que você duvida, é porque você desconfia que algo está errado. E quem pôs isso em você foi o próprio Deus, para você não ser enganado. Espera aí, Maurício. Estou quase entendendo. Quem está nesse ponto do quase? Deus colocou em você habilidades. Diga, paladar. Quantos já ouviram dizer de uma pessoa que usou o paladar para comer demais e caiu no pecado da glutonaria ou da gula? O paladar é de Deus, mas por não saber usar, virou pecado. Quantos estão entendendo? Quantos já ouviram dizer de uma pessoa que tem habilidade de falar, mas de repente, por não ter domínio próprio da própria língua, usou a habilidade de falar para fofocar? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga, eu preciso aprender a duvidar.
Sabe por quê? Porque Satanás, quando ele vem como anjo de luz. Ele não vem com tridente, rabo, chifre, cheirando enxofre. Jovens solteiras, jovens solteiros, Satanás não vai vir com a véia banguela. Satanás não vai vir com um cara com a verruga no nariz, fedendo cachaça. Satanás vai sempre vir com uma aparência. E Deus precisa da dúvida dentro de você, para você poder experimentar se é de Deus ou não. Diga, só testa quem duvida. Quantos já ouviram falar de um golpe que está corrente aí na praça? Da nota certa que não é falsa, mas o cara diz que é falsa. Alguém já ouviu desse golpe? O cara chega com uma nota de R$100 e fala, olha aqui, eu descobri um jeito de fazer nota igualzinha, que faz isso, faz aquilo, tá? Olha, aí você olha a nota, ele fala, faz o seguinte, vai lá no banco e vê se a nota é falsa. O cara fala, pô, é verdadeiro. Daí o cara pega na frente sua e rasga a nota, picota e fala, não, isso aqui é falso. Aí você fala, que é isso? Duvido. Fala, ó, pega agora, vai nesse outro banco, tó. Aí o cara fala, ó, tô aqui, tô te dando R$1.000, vai em 10 bancos, e você vai e testa, faz tudo quanto é coisa, tá. Aí o cara fala, tá aqui, o cara, é verdade, cara, você inventou uma nota, tá bom, eu estou vendendo essa nota por 10%. Como assim? A partir de R$10.000 eu te vendo R$100.000. Aí o otário vai lá e dá os R$10.000, ele pega, some, ou te dá uma caixa cheia de papel e vai embora, e você perdeu R$9.000, porque ele te deu 1.000 para testar. Quantos já tinham ouvido desse golpe? Então toma cuidado, que talvez na ganância. Porque o que a dúvida faz? Você vai testar. Agora, o que a Bíblia diz? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O que está querendo dizer assim? Experimenta. Deus está falando de duas coisas: provar, diga paladar, ou então experimentar, sentir o cheiro, ouvir e ver. Deus está dizendo o seguinte: não é pecado provar. Porque tem gente que fala, não, eu não vou provar a Deus. Não, cara, você não é que você vai provar a Deus, nem pôr Deus à prova, não é isso. Mas se você teve dúvida, pede para Deus uma prova, pede para Deus um sinal, porque talvez Deus tenha acionado em você a capacidade de duvidar para não ser enganado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga, nem sempre duvidar é pecado. Porque o texto termina e diz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe o que quer dizer isso? Você está com um monte de problemas, e vem a vontade de fazer um negócio, mas vem uma dúvida. Prova se esse negócio é de Deus. 3 horas da manhã você acorda e vem uma vontade de comer Oreo. Prova se é de Deus. Não é para comer a caixa inteira, dizendo, será que é Deus? Será que não é? Será que é Deus? Será que não é? Mas pergunta para Deus, antes de comer a porcaria, dobra seu joelho, adora meia hora, toma 4 copos d'água. Porque às vezes o que você está sentindo é ansiedade com sede, encheu a barriga de água, e o espírito de oração acabou-se. O pacote fica para amanhã. Posso ouvir aleluia? Estou ajudando alguém? Porque para muita gente, comida é refúgio. Para muita gente, bebida é refúgio. Para muita gente, droga é refúgio. Será que eu estou falando com alguém? Sim ou não? Mas antes de ir para o refúgio, prove e veja. Porque é bem-aventurado o homem que se refugia em Deus. Diga, mas eu só posso me refugiar se Deus for o meu refúgio. E para eu saber que é um refúgio, eu preciso provar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu só fazer uma pergunta, não para o ego do pregador, mas para eu saber se eu estou me fazendo entender. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo de verdade? E agora baixa sua mão, para quantos está servindo o que eu estou dizendo? Diga, duvidar nem sempre é pecado. Sabe o que a gente precisa fazer? Da mesma maneira que a gente precisa ter domínio próprio e aprender a usar o paladar, da mesma maneira que a gente precisa ter domínio próprio e aprender a usar as mãos para não pecar, mas glorificar a Deus, da mesma maneira que a gente precisa ter domínio próprio e aprender a usar os olhos e não pecar com os olhos, os ouvidos, a boca, nós precisamos aprender a usar o dom da dúvida em nosso favor, para a glória de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga, Deus me ensina a duvidar. Diga, Espírito Santo,
Me ajude a discernir quando a dúvida me protege e quando é um ataque do inimigo. Põe a mão na cabeça, agora e no coração. Diga: Espírito Santo, me ajude a discernir quando a dúvida me protege e quando é um ataque do inimigo. Vamos ler João capítulo 20, verso 29. Não vai estar ali, vocês me perdoem aí, eu não pus no próprio presente. Mas isso é para todo mundo abrir a Bíblia. João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando com Tomé. Mas por que Jesus está falando isso? Porque Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus até já tinha aparecido para os discípulos. Porém, Tomé não estava no dia que Jesus apareceu. E é o que acontece. Quando Tomé aparece, os discípulos falam: cara, você não sabe quem veio aqui. Não, quem foi? Maria, Marta? Não, cara, Jesus veio aqui. Duvideodó. Não, Jesus, bicho, eu só vou acreditar se eu enfiar o dedo na ferida e cutucar o lado. Quando se lembra desse texto? 8 dias se passam, Jesus aparece de novo. Primeira coisa, Jesus fala: Tomé, põe a mão aqui. Mestre! Jesus não repreende Tomé. Você não encontra no texto dizendo: seu desgraçado, seu infeliz. Jesus ainda dá a chance. Porque todas as vezes que a gente olha para Tomé, a gente vê um desgraçado que duvidou. Mas eu quero te ensinar o que o Espírito Santo falou comigo na academia. Se você tem dúvida de algo, pede para Deus. Porque Deus, como Jesus fez com Tomé, vai fazer com você. Põe a mão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos terminar com Marcos, capítulo 9. Outro famoso texto das Escrituras. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: antes de eu ler, eis o contexto da história. Um homem cujo filho, desde pequeno, tinha ataques. Alguns dizem que era epilético. Nós não temos como provar. Mas que ele era endemoniado, ele era. E ele se jogava no fogo, se feria, e ninguém conseguia. E aí esse homem chega e fala para Jesus: os teus discípulos não conseguiram fazer nada. Se o Senhor pode, faz alguma coisa. A resposta de Jesus foi: se podes. E ele dá o troco e fala assim: se você crê, porque tudo é possível ao que crê. Então a questão não está em se Deus pode, a questão está em se você acredita. Eu vou repetir, a questão não está em se Deus pode resolver seu problema ou não, está em se você crê. E aí o cara responde o quê? Creio! Aleluia! Se ele parasse aqui, puxa, que cara. Mas ele continua e nos ajuda. E diz: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pergunta para o seu vizinho: esse cara é bipolar? Porque, o cara está dizendo: eu creio, e me ajuda a vencer a incredulidade. Espera um minutinho, faz assim: eu creio de todo o coração, mas tenho muita dúvida no cabeção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não repreende o cara e fala: está amarrado, espírito de incredulidade. Jesus simplesmente faz o que ele estava pedindo. Observe. Talvez a luta desse homem seja muito parecida com a nossa. No teu espírito você sabe que Deus é Deus. Quantos têm certeza que Deus é Deus? No teu espírito você sabe que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Quantos creem nisso? Agora, no teu cabeção, diga: na minha alma, eu tenho certas dúvidas.
Diga, mas nem sempre duvidar é pecado. Nós já oramos pedindo para o Espírito Santo nos dar discernimento. E agora eu peço, mais uma vez, que você feche os teus olhos. E que você fale, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? Quais as áreas em que a minha incredulidade tem me dominado? Quais as áreas que eu deixei a minha alma falar mais alto que o Teu Espírito Santo? Faz de mim um sacerdote, Senhor, que anda pela fé, em nome de Jesus. Amados, o que o Senhor me disse ali na cidade de Bauru, logo à noite, o profeta Kevin estava ministrando e tendo muitas manifestações de Deus, já tinha tido o dia inteiro. E aí teve um intervalo e Deus falou, compartilha. Eu falei 5 minutos. Foi um resumo disso aqui. Eu não estava nem escalado para pregar, mas eu e o Kevin, nós trabalhamos como equipe, nós não trabalhamos como pregador e tradutor. E eu falei, eu tenho uma palavra. Ele falou, profetiza. 70% dos líderes ali estavam passando por isso. Uma luta entre o que a cabeça estava falando e o espírito. E Deus falou, onde você for nos próximos meses, você tem que pregar isso. Às vezes no nosso pior momento de dor, é quando Deus nos dá as melhores músicas, os melhores livros e as melhores pregações. Eu não estou elegendo isso como uma boa pregação, mas eu estou elegendo isso como uma vacina para ajudar os meus irmãos. Eu queria saber de verdade, quantos estão passando por esse tipo de luta, onde você sabe no teu espírito, você não desviou, você não é um pervertido, mas a tua alma está gritando e falando mais alto às vezes. Levanta a sua mão. Para quantos essa palavra serve hoje? A palavra que Deus me deu ali em Bauru, e Ele disse, onde você for, você tem que ministrar isso, foi a seguinte: lembra o que eu disse para Tomé? Porque Tomé diz o seguinte, bem-aventurados os olhos que viram. E Jesus responde, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Porque às vezes você me ouve falar que eu tive visões. Ontem um amado irmão me ligou, pediu uma oração e ele falou, puxa, é exatamente isso. Foi assim, agora vai ter o segundo, tá? Eu entrei na Câmara Municipal de Agudos essa semana, profetizei para todas as pessoas sem errar uma. Eu não estou falando para mim, estou falando para a glória de Deus. E às vezes você ouve e fala, cara, eu não vejo nada. Sabe o que Jesus fala de você? Que eu vou ser mais cobrado do que você. Porque se eu vejo, já não é mais fé, é porque eu estou vendo. Mais bem-aventurado é o que não está vendo e continua fiel, crendo. E o Senhor me disse, façam um ato profético. Façam um ato profético. Eu falei, que ato profético, Deus? Pela fé. Traga uma oferta daquilo que você não está conseguindo ver com o seu espírito. E contra, não a dúvida de Satanás, mas contra você duvidar e ouvir mais a sua dúvida do que Deus. Porque nem sempre a dúvida é pecado. Mas é pecado se você for guiado pela dúvida. Porque daí você já não anda mais pela fé. Quando Abraão parou de ouvir a dúvida, aí veio a resposta. Eu profetizo que todos nós saímos do nível da dúvida. E ainda que você não veja, você vai andar pela fé. Ainda que você não ouça nada, ainda que não tenham sininhos no ar, passarinhos cantando, anjo não apareça para você, você vai continuar andando pela fé. Fecha os teus olhos e pergunta a Deus, o que eu preciso trazer no altar essa noite? Porque assim como Abraão, pela fé, levou Isaac, sem a certeza de que Isaac voltaria, e sem ver que havia um cordeiro lá em cima, ele preparou tudo para matar Isaac. Eu te trago o meu Isaac, porque eu sei que sempre haverá um cordeiro preso
por trás do arbusto. Ainda que meus olhos não vejam,